Olá! Mais um vídeo. Hoje o assunto é de extrema importância e é justamente, aquela dúvida no momento do divórcio, principalmente no momento da definição da guarda do menor. Uma criança pode ser ouvida durante o processo de divórcio? Isso é benéfico? Não é benéfico? A maioria dos pais almejam, essa fala do menor, visando o que exatamente? Qual seria o interesse, né? Por que se fazer isso? É realmente necessário? Para responder essas e outras dúvidas é que eu resolvi gravar esse vídeo com esse tema. Então, antes da gente começar, se você conhece alguém que pode se beneficiar disso, já salva esse conteúdo, compartilha, envia para essa pessoa, porque é muito importante que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, para você também não perder nenhum tema, assina o canal, ativa o sininho, não perde nenhum conteúdo, porque a gente prepara com muito carinho e principalmente visando que isso seja espalhado para mais pessoas. Bom, vamos lá. Na verdade, eu queria começar esse tema dizendo que, prioritariamente, o que deve ser sempre protegido, em detrimento a qualquer outra questão, é o interesse do menor. Então, eu digo isso porque, sim, há outros interesses em jogo, dos genitores, principalmente, no caso do divórcio. Mas é muito importante colocar esses interesses, se colocar esses interesses dos genitores completamente à parte, para que a gente consiga entender qual que é o melhor interesse para a criança, de que maneira ela ficará melhor assistida, mais protegida, o que vai ser melhor para a criança. Então, o que se tem que sempre ter em mente é que isso é o mais importante. Essa é a regra número 1. A regra número 2, ao meu ver, é entender e desmistificar o porquê do interesse dos genitores em se colocar a criança em uma situação como essa, de ser ouvida em um processo de divórcio, de tentar expressar aquilo que ela sente, com toda a dificuldade, de se expressar, que a gente sabe que uma criança tem. Além de toda a emoção envolvida, enfim, a situação por si só já é bastante complexa. E entender o porquê do interesse dos genitores em se fazer isso é que é importante, porque às vezes o interesse não é nem pensando na própria criança, mas às vezes é bater e vencer um ponto dentro do divórcio. Então, pensa, você colocar uma criança para escolher, com quem ela deve ficar ou com quem ela gostaria de ficar no processo de divórcio, realmente é uma situação que deveria ser feita em casos de extrema necessidade. E quando você chegar à conclusão que de fato é um caso de extrema necessidade, pense mais 3 vezes. E aí, se você ainda assim chegar à conclusão que é esse o caminho, isso deve ser feito de uma forma extremamente respeitosa, empática e que não floresça ainda mais o trauma que essa criança, com certeza, de alguma forma, em algum lugar vai carregar. Também o que deve ser chamado a atenção, é que será que a criança deveria mesmo ser colocada nessa situação, O quanto que isso pode ser benéfico, o quanto que isso realmente mostra a realidade, do querer intrínseco daquela criança. Será que ela de fato tem essa capacidade emocional dessa escolha? Será que de fato isso vai ser benéfico para todo o entorno daquela criança? Então são questões que a gente de fato tem que se colocar. Essas situações no judiciário acontecem e isso é feito com acompanhamento psicológico, um psicólogo acompanha essa criança e obviamente que não é de uma forma direta, mas através de brincadeiras, de forma lúdica, tenta-se chegar, a esse tipo de questionamento para que a criança consiga, na verdade, para que o adulto, que a acompanhe,
consiga entender qual que é o caminho da criança. Mas, mais uma vez, né, esse fardo pode ser pesado demais e pode ter sequelas ali para a vida dessa criança. Então, é isso que deve se pesar, né, no momento dessa decisão. Claro que, às vezes, essa decisão pode partir do juiz, no caso do processo judicial, pode partir de advogados, pode partir dos próprios pais. O que importa, na verdade, é como isso vai acontecer, né? E o papel dos pais é, de verdade, assim, entender qual que é o objetivo, se isso vai ter alguma veracidade de sentimento daquela criança, se a criança tem essa capacidade de passar esse sentimento, né, para a realidade. E mais uma vez, eu insisto, é necessário? Não é necessário? Tem outra forma? Não tem outra forma? O que eu digo é sempre que, assim, o ideal é que os adultos, né, os genitores, sejam capazes de, juntos, chegarem ao que é melhor para o seu filho. E não, de fato, né, colocar um terceiro aí como decisor dessa forma de se viver de uma nova família divorciada, né? E isso passa por todas as decisões que englobam o divórcio, tanto quanto a guarda, tanto quanto visita, tanto quanto pensão, enfim, tudo que envolve, né? O ideal é que se sente, converse, dialogue e que chegue a conclusões. Claro, nem sempre isso é possível de forma, né, sozinho. Então, a intervenção de um terceiro neutro que vai facilitar esse caminho para que a decisão aconteça é de extrema importância. Esse facilitador é o mediador, né? Não precisa ser um terceiro que vai impor essa decisão ou que vai decidir isso, né? Você pode decidir isso e você pode ter ajuda para chegar a essa decisão. É importante isso. Bom, um outro ponto é que, se você de fato chegar à conclusão que isso deve ser feito, procure ajuda, né, psicológica para o seu filho, dê toda a assistência necessária no pós. É importante que seu filho tenha acolhimento, tenha um ambiente seguro para que ele possa se desenvolver de forma saudável durante esse processo, após esse processo, que isso seja acompanhado, né, por um profissional. E aí uma outra dúvida também, né, que pode surgir é o seguinte: na mediação esse cenário é diferente? Na mediação, tudo bem eu colocar o meu filho para fazer essa escolha? E aí eu queria dizer que a mediação, sim, ela propõe por ela mesma, né, assim, por si só, um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais empático, em que esse acolhimento pode surgir de maneira mais natural. Mas, mesmo assim, nós da Jusnova não aconselhamos que isso seja feito, mesmo com um especialista em relações humanas, em conflitos, em leis, que é o mediador advogado. Mesmo assim, nós não indicamos que isso seja feito. O nosso trabalho, a consequência natural do nosso trabalho bem feito, é de fato o encaminhamento das coisas de uma maneira mais eficiente, mais transparente, mais rápida, e que vai transparecer a verdade daquela família naquela folha de papel, que vai ser o acordo desenhado, né? E um dos pontos desse acordo é justamente a guarda, com quem essa criança deve permanecer a maior parte do tempo, né? Que é o guardião. E aí, entender como se vai fazer o regime de convivência, né, que são as visitas, como que se vai fazer a pensão, enfim, tudo toma um caminho natural, né? Eu brinco que é como se fosse uma nascente. No começo a água tem um pouco de dificuldade de passar ali por aquele lugar, mas com a insistência, com a persistência, com a calma, né, esse caminho vai tomando o seu rumo natural e as coisas vão se encaixando de uma maneira, eu não digo que mágica, porque existe um trabalho, uma dedicação, né, uma participação ativa de todos que participam, mas que sim, é quase que uma maneira natural a partir do momento que você se abre para permitir que isso aconteça. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar. Aqui é um canal aberto de troca, então é muito importante para a gente saber também o que vocês estão achando, tá bom?
Obrigada.